Graça y paz, amados hermanos y hermanas. Con mucho gusto que acepté la invitación de traer una palabra devocional hablando sobre algo relacionado a historia, mensaje, teología de la Iglesia Metodista Libre. Quiero hablar sobre la principal razón de la origen de la Iglesia Metodista Libre, que fue el protesto de Benjamin Titus Roberts contra la discriminación social practicada en la Iglesia en sus días contra los pobres en favor de los ricos. Hay muchos mensajes bíblicas que tratam de este assunto, de esta temática, pero gostaria de hablar sobre una em especial. Trata-se de Evangelho de Marcos, capítulo 10, começando por el versículo 46, texto que cuenta a história de la curação del cego Bartimeu. Bartimeu foi o último converso mencionado em Marcos e também o primeiro que tuvo su nombre mencionado entre todos os que foram sanados e o primeiro que proclamou publicamente que Jesus é o Messias. Veremos que Bartimeu é o melhor paradigma de discípulo de Cristo em Marcos, porque, apesar de ser miserável e ciego, veía melhor que todos os que lo rodeavam. Viu que necessitava de ajuda, viu a Cristo como a solução e le clamou, viu que não tinha nenhum mérito porque clama por piedade, viu a Jesus como Cristo, chamando-lo Hijo de Davi, título messiânico, viu estas coisas com tal convicção que não se deu por vencido ante os obstáculos, seguiu clamando, incluso quando os discípulos de Jesus cometeram a insensatez de dizer-lhe que se calara. Ele presta atenção ao chamado de Cristo, priorizou o chamado a ponto de abandonar sua capa, sua coberta, orou, Senhor, quero ver. Demonstrou fé em Cristo ao pedir algo que só Deus podia lograr. Também viu que Jesus era o caminho e começou a segui-lo. O capítulo 10 de Marcos é muito rico em histórias cujas enseñanças se entrelaçam e todas as histórias mostram que os discípulos aún eram muito imaturos e tinham muito que aprender. Eles discriminam e menospreciam tanto a los niños, versículo 13, como al mendigo ciego, versículo 48. Estão assombrados e surpreendidos por las palavras de Cristo a respeito de el joven rico, versículos 24 e 26. Todavia estão codiciando, ambicionando posições proeminentes e poder, versículos 37 e 41. Ao hacerlo, estão reflejando o sistema de valores de este mundo que honra a los fuertes e desprecia a los débiles, valora a los ricos e menosprecia a los pobres, halaga a las autoridades e oprime a los humildes. Pero el reino de Dios no es así, dijo Cristo, versículo 43. Los discípulos tienen muchas lecciones que aprender ao salir de la ciudad de Jericó. Bartimeu estava desempregado, em bancarrota, arruinado, vivendo mendigando, estava fora de la ciudad, excluído del núcleo social, também estava sentado a um lado de la carretera, acomodado porque estava cansado de esperar de pé. Lo que também indica que levava muito tempo em essa situação, que parecia não ter remédio, não ter salida. Bartimeu era cego.
Además de sua debilidade física, tinha o prejuízo de aquela sociedade ignorante que lo veía como resultado del maldito karma. Vemos entonces que este mendigo ciego de Jericó foi despreciado e tratado com desdém. A los ojos del mundo, él era un nadie, pero no a los ojos de Dios. Se le honra con la mención de su nombre y también de su papá. Hijo de Timeu, és alguém a los ojos de Deus, alguém muito querido com identidade, história e valor. Bartimeu, incluso devido a sua debilidade, nunca havia tenido a oportunidade de ver a Jesus, pero creyó. Lo hiciste melhor que Tomé, convirtiendo-se assim em um tipo de creyente de hoje. Bem-aventurados os que não vieram e creyeron. Bartimeu, creyendo, clamou humilde e insistentemente por compaixão, buscou com fé ao Hijo de Davi, que é um título messiânico. Pero, para sua assombro, foi repreendido por los próprios discípulos de Jesus, quienes trataram de silenciá-lo, alejando-lo de Jesus, tal como haviam tratado de impedir que os niños se acercaram de Cristo. É interessante notar que o evangelista Marcos relata tales eventos muito cerca uns de los outros, separados solo por el registro del encuentro de Jesus com el joven rico. Bueno, a los discípulos le dieron la bienvenida. Sin embargo, Bartimeu no se desanimó, sino que gritó aún más fuerte. Frente a la oposición, siguió el ejemplo de Zaqueo. Hay personas sensibles que se escandalizan y dejan de seguir a Jesús por mucho menos. Los mismos discípulos todavía carnales e imaturos le estavam servindo de tropieço, pero Bartimeu não caiu, não se desanimou, pero insistiu e será recompensado por Cristo. Jesus parou para prestar atenção ao grito de Bartimeu, señal del valor que le dio a esse homem, apesar de que não representava nada para la gente de la ciudad de Jericó, y también no representaba a nadie a los ojos de los discípulos de Cristo, que estaban muy obtusos, contaminados por prejuízos de todo tipo. É interessante notar aqui que Jesus, por certo, não responde diretamente ao chamado, sino que les dá a los discípulos a oportunidade de redimir-se, enviando-los com um mensagem a Bartimeu. Os discípulos agora se dirigem a Bartimeu de uma maneira completamente diferente, com palavras de bem-vinda e esperança. Tem ânimo, levanta-te, Ele te chama a ti, Bartimeu. Também nós outros hoje, como os discípulos, somos enviados a los oprimidos com a buena notícia do Evangelho, que anima a los débiles e levanta a los caídos. Bendita seja a chamada de Jesus. Ante a chamada, Bartimeu não duda. De um salto se levanta como Zaqueu e com alegria e prontitude abraça a invitação de Jesus. Abandona, tira, saca a capa. Bartimeu não tinha casa, auto, não tinha nada salvo uma capa que hasta entonces le havia sido muito útil, hasta el punto de servir-lhe incluso de manta, de cobertor, de uma coberta. Sin embargo, em vista de la chamada de Jesus, ela perdeu seu valor favorito. Já não se preocupa por ela, porque ha encontrado algo supremo ante ele e está deixando para trás as coisas viejas.
Também aqui se observa um contraste com a atitude del jovem rico, que, aferrando-se a las riquezas, dá la espalda a Jesús, renunciando ao reino de Deus. Mientras Bartimeo, desapegado, se quita el manto, se vuelve hacia Cristo para apropriar-se mismo del reino de Deus. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús ciertamente sabía lo que quería, lo que necesitaba, pero quería escucharlo de sus propios labios, porque la oración es un ejercicio de fe y también mejora nuestra relación com Deus. Bartimeu ora de maneira simples e direta: quero volver a ver. Por vezes, hablamos demasiado para dizer tão pouco. Tenha em conta que as orações bíblicas são, em geral, assim, objetivas e curtas, como Jesucristo nos ensinou, sem vanas repetições. Outra coisa a se observar aqui é que Bartimeu pediu algo que só Deus podia lograr. Ele demonstra uma fé em Cristo como el Messias, profeta, el Hijo de Deus. La fé de Bartimeu é contemplada por Jesus, recebe sanidade de seus olhos humanos e também uma gran visão espiritual, pues habiendo recebido la bendición de la curación, Bartimeu não foi vivir sua vida a sua maneira, apartado de Cristo. Continua seguindo a Jesus em la salida. Já não está ao lado, à margem del camino, de la carretera, sino em el camino. Já não está excluído, sino que ha sido incluído, caminhando em el centro de la voluntad de Deus entre los demás discípulos de Cristo. Ele não solo foi iluminado, convierte-se agora por obra e graça de Deus em um lucero em este mundo, em um iluminador, uma luz de Cristo. Sigamos nosotros el ejemplo de Bartimeu, que viu a Cristo, tinha fé em Cristo, priorizou a chamada de Cristo, escutou a Cristo, falou com Cristo e, por fim, seguiu a Cristo. Este é nosso chamado, seguir a Jesus e ajudar a outros a segui-lo. Oro para que esta mensagem hable a tu coração. Deus, que és Padre, Hijo e Espírito Santo, te guarde, te ilumine, te bendiga, hoje e sempre. Amém. Fuerte abraço.